No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a edição é especial para falar sobre a correção das contas do FGTS. Dia 20 de junho, dia 20 de abril, está marcado, né, para o dia 20 de abril, o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, que pode corrigir as contas do FGTS entre os anos de 91 e 2012. Então, a partir de agora, você confere uma entrevista especial com um advogado especialista que vai falar tudo sobre o tema. Você vai ficar por dentro. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT então começa agora trazendo, na verdade, uma entrevista especial com o Dr. Ricardo Carneiro, que é um advogado especialista em direito do trabalho, sócio do LBS Advogadas e Advogados, para esclarecer o que os trabalhadores devem fazer nesse caso do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ADI 5090, que foi ajuizada pelo Partido Solidariedade, que contesta o uso da taxa referencial como correção para as contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quem vai explicar tudo sobre o tema é o advogado, então, Dr. Ricardo Carneiro. Falar, inclusive, sobre as ofertas de ações, né, de advogados que entram ou oferecem, né, entrar com ações para que o trabalhador garanta o seu direito para ter essa correção. Não é bem assim? É bom a gente estar por dentro desse assunto, então a gente vai ouvir essa entrevista gravada especialmente para o podcast da CUT com o Dr. Ricardo Carneiro a respeito da correção do FGTS. Vamos ouvir. Doutor Ricardo, obrigado pela presença aqui com a gente para conversar sobre esse tema tão importante que é a revisão do FGTS. Agora, no dia 20, né, o STF vai julgar a correção do STF. Vamos explicar para quem está nos ouvindo agora como é que funciona isso. Qual é essa ação? Ela pediu o reajuste de verdade da taxa, substituir a taxa referencial pelo índice inflacionário? Como é que é essa situação? Como é que a gente pode fazer para as pessoas poderem entender que ação é essa, doutor? Pois não, André, bom dia aos ouvintes, espectadores do podcast da CUT. André, não só ações, não só contas inativas, mas também as contas ativas do FGTS, porque esses prejuízos ainda perduram. A ação em questão, né, é a ADI 5090, que foi ajuizada lá em fevereiro de 2014 pelo Partido Solidariedade. O que se alega nessa ação, né? Essa ação questiona a forma de correção monetária, essencialmente, das contas vinculadas do FGTS. Né? Todo trabalhador que é empregado, tem carteira assinada, tem lá a conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e essa conta tem uma remuneração, né? Essa conta tem uma remuneração, ela recebe um percentual de correção monetária e ainda tem uma taxa de juros incidente de 3% ao ano. O índice de correção monetária em questão, isso vem desde a Lei 8.036 de 1990 e passou pela Lei 8.000 e foi confirmado pela Lei 8.177 de 91. Desde então, a taxa de correção monetária vem sendo a TR, né? Que é a taxa referencial, né? E essa taxa referencial, já por vários julgados, várias ações que tramitaram no STF, o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que essa taxa referencial ela não serve como índice de correção monetária, tá? Ela é completamente descolada dos índices oficiais de inflação que nós temos aí, o IPCA, o INPC. E em razão disso, Solidariedade entrou com essa ação questionando a parte dessas leis que fixaram o índice de correção monetária das contas vinculadas do FGTS à ATR. Então, em razão disso, essa ação que agora foi pautada para o dia 20 de abril. Então, a expectativa é muito grande, André. Uhum. Bom, resumindo então, doutor Ricardo, essa TR foi uma espécie, um tipo de correção que, na verdade, não repôs a inflação durante todos esses anos e é isso que está sendo discutido agora que vai ser julgado, né? Agora, muito se fala
sobre como receber esse valor, né? Inclusive tem circulado vários vídeos aí na internet de profissionais de direito, enfim, de advogados, oferecendo inclusive cálculos, né? Oferecendo à pessoa o quanto ela tem a receber, como ela tem que fazer, se tem que entrar com ação ou não. E o propósito dessa nossa conversa também é esclarecer o que o trabalhador deve fazer. Ele tem que entrar com ação, ele tem que procurar um advogado, ele tem que aguardar esse julgamento. Como é que é, doutor? Olha, André, é uma pergunta excelente. Porque, assim, hoje, na Justiça Comum, onde essas ações são ajuizadas, né, da Justiça Comum Federal, nós estamos perdendo essas ações, né? Há, inclusive, um tema repetitivo, um tema de julgados repetitivos no âmbito do STJ, que é o tema 731, que declara a constitucionalidade da correção das contas vinculadas do FGTS pela TR. Então, assim, o cenário hoje não é dos melhores, tá? Então, nós estamos dependendo do julgamento dessa ação no STF para que reverta esse entendimento já consolidado, né, no Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, para um trabalhador entrar com uma ação, né, num cenário que não é dos melhores, eu prefiro que não entre. Então, a dica espere o julgamento do Supremo para depois tomar a decisão de que forma irá correr atrás desse direito. Sendo certo que, desde 2013, a CUT orientou os seus sindicatos que entrassem com ações coletivas, né, pleiteando esse direito para os seus trabalhadores, para os membros lá da categoria. Então, boa parte dos trabalhadores, inclusive, já tem ações ajuizadas por seus sindicatos. Então, nem necessariamente ele precisará entrar com uma ação, porque ele já poderá estar em uma ação coletiva ajuizada pelo sindicato. A recomendação, então, procure seu sindicato, veja se ele entrou com a ação, se você está albergado por essa ação, e vamos aguardar aí o julgamento do STF, porque, dependendo como for, poderá haver direito ou não, porque o STF, inclusive, poderá julgar a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. E julgando improcedente, isso quer dizer que a taxa de correção, enfim, todo o cálculo fica inválido, né? Seria inválido porque não seria substituída essa taxa pelo INPC ou IPCA, enfim, o índice que fosse definido para a correção dessas contas, né, doutor? Vamos só dar uma repassada nisso, só para poder reforçar, então. Vou trazer, por exemplo, claro, assim, né, trazer para a prática. Eu sou um trabalhador que tive contas no FGTS, ou elas estão ativas ou inativas, isso independe, como o senhor disse agora há pouco. Essas contas elas não foram corrigidas ao longo desse tempo todo com os índices inflacionários, e sim pela TR, que chegou a zerar em alguns anos. O STF vai julgar, então, essa ação no dia 20 para definir se vai mudar a taxa ou não. E até aí o que eu tenho que fazer é esperar, correto? Esperar essa decisão para então tomar alguma providência ou entrar com uma ação ou mesmo procurar o sindicato para saber se já existe uma ação coletiva no sentido de fazer essa correção das contas. É isso, né, doutor? Sim, é isso. Porque se você ajuiza uma ação e a ação ajuiza uma ação individual e a ação lá no Supremo, a ADI 5090, né, é julgada improcedente, como consequência, a sua ação individual também vai ser julgada improcedente. Disso decorrem aí consequências, né? Você perdendo uma ação, você pode ser condenado a pagar honorários, pagar custas, né? Então, por isso a orientação de um pouquinho de paciência, né? E permanecendo, contudo, a orientação de que o trabalhador deve procurar o sindicato, porque conforme for, será desnecessário, inclusive, o ajuizamento dessa ação individual. As diferenças, André, remontam desde lá da Lei 8.036, da Lei 8.077, vão remontar desde 1991, com certeza, tá? Mas elas ficaram muito evidentes, tá, a partir de 1999, quando a TR teve um completo descolamento dos índices inflacionários. Tá? E essas diferenças elas remontam até os dias de hoje. A forma de
de remuneração das contas vinculadas de fundo de garantia ainda são as mesmas. Uhum. Doutor Ricardo, então só para a gente concluir essa nossa importante conversa, se eu estou lá navegando na internet, de repente no YouTube vem alguma oferta de nós vamos calcular o quanto o trabalhador ou quanto você tem para receber dessa diferença do FGTS, vamos entrar com ação, vamos calcular, enfim, fazer os cálculos, a orientação é não dar ouvidos para isso, é ignorar esse tipo de oferta. É isso, doutor? Procure seu sindicato. A orientação é sempre aquela que nós passamos, né? Procure o seu sindicato. Os sindicatos têm seus departamentos jurídicos, têm seus advogados, e lá, desinteressadamente, eles informarão da melhor forma possível o trabalhador. Sempre melhor, então, procurar o sindicato, conforme o doutor Ricardo Quintas Carneiro acaba de dizer, acaba de orientar. Então, o trabalhador fica atento, doutor. Fica atento, doutor. Muito obrigado por essa entrevista. Você está em Brasília, né? Você deu esse precioso tempo para a gente falar sobre esse importante tema. Doutor Ricardo Carneiro, que é sócio do LBS Advogados, especialista em direito do trabalho. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, doutor. Bom, e com essa entrevista especial, então, a gente termina o Jornal da CUT de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.